Meu nome é Lacordaire Abraham Fayad, eu exerço a profissão enquanto psicólogo e também sou um dos diretores do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, que tem como proposta a educação do ser, a promoção do ser enquanto nessa visão, enquanto espírito imortal, que é uma visão da psicologia transpessoal. É uma visão biopsicossocial e espiritual sem nenhum cunho religioso, né? E também temos algumas especializações na área da neurolinguística enquanto practitioner ou trainer, e também na hipnose e também de neuropsicologia. Vamos hoje refletir como transformar a energia do medo sintonizando com a sua energia da coragem. Dentro da visão da psicologia transpessoal, ela nos mostra que nós somos muito mais do que uma psique, muito mais do que um pensamento, uma estrutura de pensamento, muito mais do que um corpo, muito mais do que o que nós fazemos, da forma como nós agimos. Quem nós somos? Na visão junguiana, nós somos um self, nós somos luzes, nós somos qualidades. E os defeitos? Eu tenho ou eu estou. E aquilo que eu tenho ou que eu estou, se eu me der atenção e trabalhar com carinho, eu deixo de ter e me sintonizo com a minha potencialidade, com a minha identidade essencial. A semelhança de uma semente que traz dentro dela todos os elementos necessários para despertar a árvore que a tipifica. Da mesma forma somos nós. A divindade não criou ninguém coitadinho nem incapaz. Sócrates já dizia que nós somos viajores do tempo e que a vida na Terra é uma estação. Então todos nós, potencialmente, nós somos capazes. Por isso que Sócrates já dizia, dai-me um imbecil e eu farei dele um anjo. Ou seja, nós temos um estado de imbecilidade, ou seja, nós temos um estado de ignorância. E é justamente essa ignorância que inibe o nosso grande potencial criativo. É essa ignorância que nos inibe de utilizarmos e desfrutarmos de quem nós somos. Então nós somos seres eminentemente capazes, potencialmente falando. Dentro dessa proposta que nós vamos trabalhar da questão do medo, para que nós possamos entender um pouco mais, é muito importante nós buscarmos um recurso da neurolinguística que nos fala justamente que nós somos uma somatória de não nós, em sintonia também com a psicologia tibetana. E essa somatória de não nós, mas a síntese é pessoal, ou seja, nós temos tudo do jeito do pai, da mãe, da avó, dos nossos professores, daqueles que gravitaram em torno da nossa vida como figuras de autoridades. Agora, a síntese é pessoal. O que quer dizer isso? Não adianta eu querer dizer, olha, eu não quero esse jeito da minha mãe, eu não quero esse jeito do meu pai. Não tem como deletar. Uma vez aprendido, já está aprendido. Agora, tem como eu me autorresponsabilizar. Porque a forma como eu ajo, como eu penso, não tem a ver do jeito do meu pai, mas tem a ver a forma como eu internalizei. E aí que a psicologia transpessoal vem nos ajudar a fazer um processo de ressignificação desses padrões. Também a neurolinguística. A neurolinguística coloca que aqueles que estão de fora, para nós, funcionam à semelhança de um território. Agora, conforme nós nos interrelacionamos, conforme nós internalizamos essas relações, nós vamos formar conosco o nosso mapa interno. O nosso mapa interno está permeado dos nossos filtros e das nossas crenças. As crenças são para nós essas falas internas que todos nós as temos. Uns mais, outros menos, nesse ou naquele aspecto. Então, para que eu possa me ajudar, é importante eu me autoconhecer. E ao me autoconhecer, eu vou estar agora desenvolvendo outros padrões para colocar no lugar, porque não tem como eu deletar os meus padrões. Por isso que ninguém vive sem hábito. Nós temos hábitos saudáveis e nós temos hábitos nocivos. Não adianta eu me criticar e eu me censurar. Dentre esses hábitos, é muito importante que eu venha reconhecê-los e fazer uma ressignificação desses padrões. Portanto, se eu tenho um padrão de crenças limitadoras e crenças
pegando uma comparação com o computador, ele tem um programa que é o programa mestre. Por exemplo, o Windows, o Linux. Agora, não adianta eu falar, eu não quero o Linux, eu quero o Windows. Ou vice-versa. Nós precisamos de um programa para que a gente possa funcionar. Nosso cérebro é como se fosse essa máquina que precisa de pensamentos, de uma estrutura de pensamentos. Agora, além deste programa principal, nós temos os programas periféricos. No caso do computador, é o Word, é o Excel, aliás, é o PowerPoint. São programas que vão estar ajudando no processo do funcionamento do computador. No nosso caso, são as nossas crenças. Se eu digo assim, olha, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta, conforme eu penso, o que vai acontecer? Os meus pensamentos vão estimular agora neuroquimicamente os neurotransmissores, principalmente serotonina, a noradrenalina. E o que vai acontecer? Conforme eu penso, eu vou estar estabelecendo a harmonia ou a desarmonia metabólica do meu corpo. Essa casa psicotrônica onde nós moramos temporariamente. Psico, quer dizer, o pensamento, e muito dos funcionamentos do nosso corpo, nós não nos damos conta. Por isso a importância de nós observarmos os nossos padrões mentais. Porque o que acontece? Dentro desses padrões mentais, eles vão estimular determinados padrões. Aí é que é importante no autoconhecimento. O autoconhecimento ele vai nos possibilitar reconhecer as nossas próprias dificuldades, sabendo que eu sou muito mais do que elas, as minhas limitações, mas sabendo que eu sou muito mais do que as minhas limitações, e com base nessas limitações, nessas crenças limitadoras, eu vou desenvolver padrões proativos, crenças essenciais, para que eu possa substituir, porque não tem como deletar. Então, no caso do medo, então se eu falar, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo, e diante das situações diversas da vida, eu vou ter o medo, que é um dos padrões mais comuns a todos nós. E aí o que acontece? Esse medo vai me estimular agora neuroquimicamente, eu vou ter agora fisiologicamente taquicardia, sudorese abundante e assim por diante. O que fazer? Mudar a estrutura de pensamentos. Porque o pensamento é a base, que gera o sentimento, que vai junto o pensamento mais o sentimento, vai gerar toda a nossa sensação fisiológica. No caso do medo, que é o que nós vamos estar refletindo agora, veja, o medo, ele é uma sensação natural, em princípio, como preservação da vida. Você não tem atravessar uma rua sem olhar, porque você tem medo de ser atropelado. Então veja, agora esse medo que da preservação da vida, ele vai justamente estar nos defendendo dos perigos reais. E como resultado das ameaças, da rotina, nos ajudando na nossa sobrevivência. Agora, muito de nós, em virtude do nosso processo socioafetivo ou socioeducativo, nós somos visitados por medos inadequados. São os medos que podem tornar um estado, muitas vezes, se eu não trabalhá-los, um estado de fobia. Nesse estado de fobia, veja, vai formando uma pilha de medos. E aí, o que acontece? Eu vou tendo, a fobia já é uma sensação muito mais acentuada desse medo. Até de uma forma desmedida. Onde acontece, às vezes, a pessoa tem esse padrão da preocupação. Como a nossa mente não distingue o que nós estamos pensando e o que está acontecendo, veja, quando você está assistindo uma novela, um filme, você se emociona. Você está ali hipnotizado naquele momento. Aí o que acontece? Há todo um estímulo neuroquímico que te leva a, muitas vezes, aquela emoção. No caso do medo, por não trabalhá-lo, vai chegando de forma mais acentuada, em virtude dessa preocupação, e normalmente essa preocupação ela está ligada a uma pós-ocupação, algum episódio, alguma situação que aconteceu na nossa história, e linkado com essa história, na nossa mente subconsciente, eu projeto no futuro.
Aí eu entro justamente nesse estado de ansiedade. Eu fico vendo as coisas acontecer, causando esse grau maior de ansiedade, onde me leva muitas vezes até o pânico. Então, o que é importante? Ó? Como trabalhar isso? Então, nesse medo inadequado, é muito, primeiro, importante eu reconhecer quais são os padrões que eu tenho, o que eu me falo que me leva a isso. Um dos medos inadequados, que mais comum os estudiosos da psique humana colocam, justamente o medo do nada. Medo do nada, morreu, acabou, o que vai acontecer? É realmente algo que mexe profundamente, principalmente nesse momento de pandemia. A pessoa entra numa desesperança, ou ela entra muitas vezes num movimento de querer se apegar egoicamente às questões transitórias. O outro medo é o medo de si mesmo, que também ele é atormentador. Eu fico com medo pelo que eu fiz lá atrás. Eu fico com medo de acontecer comigo uma doença. Eu fico com medo. O outro medo mais forte ainda é o medo de punição. Aqueles que viemos de uma educação, de um Deus castigador, um Deus que do pecado, o que acontece? Eu fico temeroso. O que pode acontecer depois que eu vier realmente a morrer, o meu corpo morrer? Então, dentro dessa visão do medo, pegando o primeiro medo do nada, veja, que é o primeiro grande medo que envolve o imaginário nosso, com apavorantes possibilidades de deparar com a total aniquilação da existência enquanto consciência. Como se fosse possível suprimir todas as conquistas intelectuais e morais que nós desenvolvemos na nossa viagem evolutiva. O que seria naturalmente uma ignorância nossa, e aí a importância do autoconhecimento, dentro dessa visão da psicologia transpessoal consciencial, que nós somos mais do que uma psique, mais do que um corpo, e que a vida não começa no nascimento e não termina no túmulo. Isso vai nos possibilitar já trabalharmos com mais profundidade esse medo do nada. O medo de si é o segundo medo e é o mais expressivo que o primeiro, porque conduz a criatura humana, veja, às reflexões íntimas sobre como procedeu consigo mesmo e com as demais pessoas. E muitas vezes ela entra num profundo sentimento, às vezes, de culpa, do medo, o que vai poder acontecer com ela. O medo de si mesmo talvez seja a mais difícil chaga moral a ser sanada, fruto das nossas crenças limitadoras, pois assenta justamente no interesse, muitas vezes, da gente fugir da busca de solução. Sabe aquela pessoa que já diz assim, eu tenho medo de mexer nesse baú, o que vai acontecer? Veja, se até agora eu me conduzi assim, por que eu vou mexer nisso? E às vezes nós ficamos numa subqualidade de vida, com medo de mergulhar nesse mundo interno da nossa intimidade. Esquecido de que onde você vai, você te leva junto. Não tem como você dormir sem você. Não tem como você terceirizar a sua vida para alguém vivê-la. Não tem como você arrendá-la. Então, esse medo de si, ele inibe o nosso potencial criativo e nós ficamos numa subqualidade de vida. E diante dessa subqualidade de vida, o que acontece? Nós criamos o pânico. E entramos mais ainda. Aí vem justamente o medo da punição. Porque se eu tenho uma crença limitadora de que eu não podia errar, porque eu entro num padrão do perfeccionismo, e eu errei, e esqueço que o erro ele tem o mesmo valor do acerto quando eu analiso com carinho e com respeito. Porque as coisas mais importantes que nós fizemos bem hoje na nossa vida, nós erramos muito. Então o que é o erro? O erro é uma experiência nos convidando a refletir sobre ele e fazer diferente. Então eu entro nesse medo da punição, não menos prejudicial do que os demais. Porque é o medo da punição, é resultante das consequências dessa visão, veja, ideológica
ou dogmática que nós trazemos conosco. Agora, isso tudo merece muito respeito, porque quando nós absorvemos essas estruturas, qual que era a nossa intenção? Era nos prejudicar? Não. Qual que era a intenção de quem passou isso para nós? É de nos prejudicar? Também não. Agora tem um outro postulado da psicologia que é muito importante nós buscarmos desenvolver. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Principalmente neste momento de pandemia que nós estamos aí, ó. Veja, muitas vezes a pessoa trabalhou, conquistou a casa, conquistou a sua aposentadoria, conquistou, mas não viajou muitas vezes com o mesmo carinho que ela merece para dentro de si. E aquilo que é o desconhecido traz o medo. Então, muitas vezes eu estou sendo um desconhecido de mim mesmo. Aí o medo das consequências, ó, principalmente o medo da chamada justiça divina, que eu vejo como injustiça. Porque você vê, eu tenho medo de ser punido, eu tenho medo. Então, isso é uma visão distorcida que nós absorvemos. Agora voltamos à fala do pensamento da psicologia tibetana. Nós somos uma somatória de não nós. A síntese é pessoal. Então não adianta ficar culpando meu pai, a minha mãe, o prefeito. Não. Eu tenho isso? Tenho. Está me ajudando? Não. O que eu posso fazer? Porque eu quero mudar. Nós podemos reescrever a nossa história. Filho de bandido não quer dizer que você tem que ser bandido. Filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra. Embora isso reflete. Porque muito das consequências que nós estamos vivendo hoje, na nossa estrutura de medo, de insegurança, vem justamente do nosso processo socioeducativo ou socioafetivo. Agora é importante eu perceber que ninguém caiu de paraquedas onde está ou com quem está. Existe um conjunto de leis que gera todo esse sincronismo do universo. Assim como nós temos as leis físicas, químicas, biológicas, o ser humano ele é regido por um outro conjunto de leis, que são as leis morais. Porque ninguém vai ser feliz fazendo falcatrua. Ninguém vai ser feliz mentindo. Isso tem consequência. Os animais são regidos por automatismo. Nós não. Nós somos um ser inteligente. Por isso que é importante nós estarmos buscando fazer esse mergulho, o autoconhecimento, que vai gerar em nós o autodomínio. Agora, qual a diferença entre medo e fobia? A fobia costuma ter uma duração muito maior que o próprio medo, provocado inclusive por reações psicológicas e físicas, e pode até comprometer a qualidade da nossa vida, de quem realmente sente essa fobia, paralisando inclusive algumas atividades rotineiras da nossa vida. Podemos também considerar que a fobia ela tem diferentes motivações, e por isso são classificados, conforme os estudiosos, de 5 tipos. Vejamos, olha, fobia de animais, que está ligado muitas vezes à história da pessoa. Por isso que é muito importante nós estarmos valorizando aquilo que nós sentimos. Valorizar o que nós estamos sentindo não quer dizer que vamos acomodar. Valorizar no sentido de autorrespeitar, de se autoaceitar, de perceber o que está acontecendo comigo, de onde vem isso, e o que eu posso fazer para estar me ajudando. A outra é fobia de situações específicas, como altura, andar de avião, elevador, medo de dirigir. Principalmente você veja o avião. A nossa mente subconsciente, principalmente aqueles que temos um padrão de ilusão de controle, nós temos 3 grandes ilusões de controle. O medo vem muito daí. Porque o novo, para quem tem um padrão do medo, ele é ameaçador. Então, se a pessoa que tem uma ilusão de controle, nós temos a ilusão de controle do outro, eu quero mudar o meu filho, mudar minha esposa, ninguém tem poder de mudar ninguém. Nós só temos poder de estar nos trabalhando, mudando a nós mesmos. Por isso que todo poder ele é autoconcedido. O outro padrão de ilusão é das circunstâncias. Você marcou para chegar a tal hora, de repente o trânsito engarrafou, e você fica agora xingando, projetando nos outros a dificuldade que você está de lidar com aquilo que não saiu como você queria. O outro padrão de controle que também gera em nós a fobia, uma insegurança muito grande, é a ilusão
de controle do tempo. Nós ficamos presos a uma memória remota. Aquelas pessoas que têm dificuldade de deixar o passado passar. Isso é um padrão. Merece respeito? Merece. Agora, ajuda? Não. O que eu posso fazer para me ajudar a mudar essa estrutura? E às vezes a pessoa, muitas vezes, ela inibe o desfrutar do aqui e agora na relação com as pessoas, por exemplo, numa relação conjugal. O companheiro ou a companheira teve uma atitude que não correspondeu à expectativa, foi um momento muitas vezes de traição, foi um momento de um negócio mal sucedido, e a pessoa muitas vezes ela até já conversou, já conseguiu retratar a relação, ou recontratar, e ela conseguiu inclusive diferenciar a pessoa que ela ama da atitude que a pessoa fez, no nível cognitivo, mas internamente ela tem dificuldade de emocionalmente deixar o passado passar. Aí o que acontece? Ela inibe desfrutar do aqui e agora. O medo de avião, quando a pessoa entra, muitas vezes, por quê? Ali ela não tem controle nenhum, ela está na mão de quem? Do piloto. Aí o que acontece? São essas situações que são indicadoras para que a gente possa estar mergulhando dentro de nós e ver qual é a estrutura de pensamento que eu utilizo para estar despertando em mim esse medo. Veja, medo também de feridas, de injeção, de sangue, está ligado a alguma história. E normalmente, diante das situações, porque a neurolinguística coloca que uma música, um perfume, uma fotografia, uma paisagem que você vê, desperta o que há dentro de você. Por isso que é muito importante nunca colocar no outro ou nas situações a responsabilidade pelo que você está sentindo, pelo que você pensa. Porque o outro desperta o que há dentro de você. Então, que história eu tenho dentro de mim que me desperta esse medo? Olha. A fobia de atividades da natureza, como, por exemplo, enchentes, terremotos, trovoadas. Eu atendi uma cliente que ela morria de medo do tempo fechar, principalmente trovões. E aí, dentro do encaminhamento na terapia com ela, foi ver lá na infância dela, a mãe tinha muito medo de chuva, de trovões, e tinha uma crença de que o raio podia acontecer a qualquer momento. Ela morava, inclusive, numa área rural, e que muitas vezes o raio caía nas árvores, e houve casos, inclusive, de pessoas vir a morrer em função dos raios. O que ela fazia? Quando começava a chover, trovejar, colocava os filhos tudo debaixo de uma mesa. Imagina para a criança. Então aquilo ali, a criança internalizou o medo de acontecer alguma coisa. Então veja como é importante nós respeitarmos os nossos medos, no sentido de perceber, eu aceito que eu tenho esse medo, mas eu sou mais do que ele. E vou refletir. Então, veja, há algumas fobias sem classificação específica, que inclui desde medo de ter uma doença até ter medo de ficar sozinho, ou do escuro, ou de casar, medo de ter filhos. Então é muito importante eu buscar perceber o que esse medo quer me dizer. Tem uma razão de ser. Aliás, no final da live nós vamos ensinar uma técnica, inclusive se você quiser, compartilha com outras pessoas essa live, nós vamos ensinar no final uma técnica para você estar, como trabalhar, pelo menos no primeiro momento, os seus medos. Aliás, muita gente também mandou depois, dizendo que houve um problema na internet, e a técnica que nós fizemos na última live, nós vamos repetir agora para você trabalhar a questão da ansiedade. Se você quer realmente que nós repitamos a técnica da live passada, dá um joinha aí, dá um ok para que a gente possa estar vendo, para a gente ocupar esse tempo repetindo essa técnica. Outra questão dos medos, tem vários outros tipos de medos, de fobias, por exemplo, fobia social, que é o medo de exposição de pessoas, agorafobia, que é o medo de multidões e espaços abertos, aracnofobia, que é o medo de aranha, claustrofobia, que é o medo de locais fechados, agrofobia, medo de altura, glossofobia, que é o medo de falar em público, aerofobia, que é o medo de andar de avião, que esse aí, né, muitas vezes, a maioria de nós
apresentamos, a zoofobia, que é o medo de animais, a tripofobia, que é medo de buracos, e nictofobia, que é o medo de escuro ou da noite. Então tudo isso tem uma razão de ser. Vem de alguma história que eu estou contando para mim mesmo. Agora vejamos, olha, quais as causas justamente do medo e da fobia? A maioria das manifestações dos sintomas de medo, de fobia, originam por questões relacionadas ao nosso histórico, ao nosso ambiente familiar, trauma de situações passadas, seja social, seja pessoal, e que estão relacionadas a diversos fatores, que muitas vezes podem não ter sido resolvidas emocionalmente e que acham-se, nesse momento, manifestando dependendo das diversas situações que nós temos no nosso dia a dia e que nos acompanham. E nos acompanham com qual sentido? Para que nós possamos ressignificá-las. Certo? Por exemplo, algumas características mais gerais que podem ser observadas como a maioria de nós apresentamos. Por exemplo, diante das fobias que nós ficamos, um sintoma, a vontade de evitar pessoas, situações ou algo que deixa muito desconfortável. Outro sintoma é aquela sensação de pânico, terror, temor incontrolável, sintoma de ansiedade com muita intensidade. São justamente os sintomas que vai identificar para nós, de alguma certa forma, esses padrões de fobia. Ó. Taquicardia, problema para respirar, sudorese abundante, sentimento de incapacidade de controlar o medo, mesmo sabendo que não há risco real, mas para a pessoa há. E às vezes uma necessidade de fuga, ela quer sair do ambiente, ela quer sair daquela situação. Veja, qual que é o diagnóstico para a gente possa trabalhar isso? Olha, não existe um exame laboratorial que defina o diagnóstico da fobia. Mas a conclusão, você buscando uma ajuda, muitas vezes com um psiquiatra, com um psicólogo, com um terapeuta, isso vai te ajudar a você identificar os padrões mentais que nós temos e que nos leva a esse estado. Porque o medo, a fobia, ela vem como sendo consequência, como se fosse uma febre. A febre, ela é o efeito. A causa é a nossa estrutura de pensamento. No caso da febre, é algo que não está bem no nosso organismo, que está, de alguma forma, atrapalhando a homeostase, o equilíbrio. Então, veja, a fobia tem cura? Tem. Para isso é fundamental a busca do autoconhecimento, para que nós possamos exercer o autodomínio. E a busca de uma ajuda profissional é muito importante. Porque com isso nós vamos ter ferramenta e ter também um comprometimento com o tratamento, para que nós possamos ressignificar esses sintomas a serem trabalhados. Por quê? Porque o remédio, ele vai trabalhar o efeito e não a causa. O psiquiatra, ele vai entender como é que você está se articulando no nível de crenças, de pensamentos, e vai lhe dar o remédio correspondente a esses padrões. Então o remédio, ele é importante? É, mas ele é o gesso no braço. Ele tem a função de apoio. Agora é muito importante você buscar a causa. Então o tratamento da fobia e de medo tem por objetivo auxiliar na mudança da estrutura de crenças e valores da pessoa, que vai ajudá-la a reduzir os sintomas, principalmente o da ansiedade, que são provocados pela forma como a pessoa internalizou as situações que ocorreram na sua vida. E que nós, muitas vezes, dentro da lógica racional, você, pô, é uma coisa ilógica você ter medo disso ou daquilo. Mas nós temos as duas lógicas. Uma lógica é a lógica racional. 2 mais 2 é 4. E a outra é a lógica emocional. E emocionalmente nós somos atemporais. Algo que aconteceu lá atrás pode refletir hoje? Pode. Então, como nos ajudar? Principalmente buscando uma ajuda psicoterapeuta. E ela, sem dúvida, é uma ferramenta indicada para estar nos acompanhando, nos ajudando no nosso tratamento e que nós possamos estar fazendo uma mudança de estrutura de pensamento, de crenças e de valores.
Veja, apenas um especialista ou alguém, um profissional, ele vai poder estar te ajudando a determinar melhor a medicação a ser tomada. Então, no caso, um psiquiatra. Nada de fazer automedicação. O remédio que serviu para o seu colega, para sua vizinha, para sua mãe, não serve para você. Cada pessoa tem uma estrutura própria. Diante de um mesmo fato, várias pessoas vão tirar a sua verdade. Vão internalizar esse fato conforme a sua estrutura interna. Então é muito importante nós, num processo de autorresponsabilização, não entrarmos num processo de automedicação. Quem se ama, se cuida. Quem se ama, se valoriza. Quem se ama, se respeita. Então eu vou respeitar a minha dor, vou respeitar o meu medo, a minha ansiedade. E somente eu posso mudar isso. Então veja, essas complicações, elas podem acontecer principalmente com as pessoas que evitam o tratamento adequado. E o que isso pode acontecer? Então veja, olha, primeiro, a pessoa que normalmente, porque às vezes por trás dessa nossa dificuldade, porque ninguém é ansioso, ninguém é medroso, ninguém é depressivo, porque o que a gente é permanente. O que nós somos é self, nós somos luzes, nós somos qualidades. Eu tenho uma estrutura, eu tenho um padrão depressivo, em virtude da minha estrutura de crenças e valores. Eu tenho um padrão fóbico, em virtude das crenças e valores. Mas eu sou mais do que isso. Então, aqueles de nós que muitas vezes evitamos trabalhar, mergulhar para dentro de nós, que é o medo de si, como nós vimos, de mergulhar dentro de si e fazer uma radiografia, fazer um mergulho interno das nossas dificuldades, porque conforme as dificuldades, ao trabalhá-las, está aí justamente o espaço de crescimento. Defeito é espaço de crescimento. Desde que eu busque ter um padrão de percepção, eu aceito, eu vou refletir agora e vou tomar uma decisão. Eu quero me dar o melhor, eu mereço. Eu trabalhei tanto tempo para ter, olha, a minha aposentadoria, para ter a casa que eu tenho, para ter o conforto que eu tenho, a família que eu tenho. Muitas vezes trabalhei focado para fora, no ter, no fazer e no estar. É meu jeito. É o jeito que eu sabia funcionar. Então não é se censurando, não é se criticando. Só que agora, com o avanço da medicina, nós estamos tendo maior longevidade de vida. Nós estamos tendo a média do brasileiro 70 anos. Então vejamos a importância que tem eu pensar também na minha qualidade de vida. Então, quando nós nos afastamos, o que acontece? Nós, às vezes, entramos no isolamento social. Que é o quê? É um padrão de a pessoa evitar pessoas, evitar lugares. E aí ela entra num padrão, muitas vezes, de solidão. Por que eu entro na solidão? Porque eu não estou sendo solidário. A pessoa solidária é aquela pessoa que, mesmo ela sozinha, ela sente a sua própria companhia, ela tem o prazer de mergulhar dentro de si e valorizar até onde ela chegou. Ela tem aquele padrão de se autoacolher, dizer é verdade, muita coisa eu me equivoquei, eu errei, mas esses erros foram aprendizados. Ela transforma a experiência, desafios, erros que ela cometeu, uma experiência êxito, porque ela se acolhe. O outro movimento, que vai gerar justamente o transtorno de ansiedade, o agravamento, ele pode até desencadear, quando eu entro nesse padrão, outras síndromes, por exemplo, a depressão. A pessoa entra num movimento depressivo porque ela tem dificuldade. O básico da depressão é a culpa. Ela tem dificuldade de deixar o passado passar. É como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. Tem jeito? Não. Eu posso tomar banho no mesmo rio? Não na mesma água. Outro dia eu li uma crônica que achei muito interessante. O articulista encerra dizendo assim, olha, cada dia uma página em branco, para que eu possa escrever algo novo ou reescrever o que não ficou muito bem. Então é muito importante eu buscar me autoacolher dentro desse processo. E quando eu não faço, o que acontece?
Aí entra o que a psicologia colocou. A gula, sexo desvairado, compra compulsiva, a bebida, a droga está ocupando o lugar de alguma coisa que a pessoa não está se dando. Aí eu entro dos vícios. Que é justamente o desafio de conviver com meus medos, com as minhas inseguranças, com as minhas fobias. E com isso eu posso acarretar com isso um abuso de substâncias, por exemplo, ou justamente as drogas, o álcool, a bebida. Olha, nesses últimos tempos, a estatística está mostrando que o alto índice de drogadição, de alcoolismo. Por quê? Porque eu estou com dificuldade de viajar para dentro de mim mesmo, é um medo de mim mesmo. E aí, num processo mais prolongado, a pessoa começa a ter pensamentos suicidas. Porque ela está com medo de viver, ela está com medo de sofrer, ela está com medo do que pode acontecer com ela. Outro dia, eu fui visitar uma pessoa, uma companheira, já o que eu digo antes da pandemia, e quando eu cheguei na casa dela, eu bati a porta, ela entra uma pessoa que era calma, serena. Eu falei, o que está acontecendo, fulano? Disse, entra, você não está vendo o que está acontecendo? Eu falei, o quê? Você viu o que está fazendo com os idosos? Aí ela foi e falou, olha, está acontecendo isso. Eu falei, uma vez você mora num condomínio, tão bem amparado. Veja, você tem seus filhos que você sai com eles e tal. Veja, 72 anos. De repente, quando ela me convidou para que eu pudesse ir com ela até a cozinha para a gente tomar um café junto, que eu vejo ela estava assistindo a esses filmes aí, Cidade Alerta. Só tem tragédia. E é claro que ela ficou com medo. Por quê? O nosso cérebro não distingue o que você está pensando e daquilo que está acontecendo. Então, uma das questões fundamentais é eu buscar agora ser seletivo. O que eu quero para alimentar minha mente? É o filme que eu assisto, a televisão que eu assisto, o telejornal. Então é importante que nós sejamos seletivos. Então, o que desperta em mim o medo, eu vou estar buscando evitar. Porque a nossa mente, assim como o estômago, tem necessidade de alimento. O alimento do estômago é sólido ou líquido. O alimento da nossa mente são os nossos pensamentos. Então, diante desse sintoma, é muito importante que busquemos uma ajuda também profissional, a fim de poder evitar maiores complicações e a gente passa a ter uma vida com maior qualidade. Você merece, eu mereço, todos nós merecemos, mas merecer não é uma coisa ganhada. Você merece ter tranquilidade? Merece. Agora, você trabalhou para isso? Trabalhei. Então, e por que você não está tendo? Em virtude da minha incomodação interna. Você merece ter uma independência financeira? Merece. Eu também mereço? Mereço. Agora, para que eu possa ter essa independência, é fundamental que eu trabalhe ecologicamente, que eu realmente construa essa independência. Então, o merecimento não é uma coisa que você compra no mercado. Não é uma coisa que você compra na farmácia. Não. Esse merecimento de ter paz, de ter tranquilidade, você vai desenvolver com você. E que nós saiamos dessa síndrome de Superman ou de Mulher Maravilha, que não chora, não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem angústia. Temos, todos nós somos seres humanos. Se você não tem pessoalmente, mas você tem um familiar seu que está passando por uma situação de desafio, que de alguma forma isso mexe com a sua estrutura de pensamento, de sentimentos. Quando você vê as estatísticas da pandemia, o coronavírus, este vírus que veio nos convidar a mergulhar para dentro de nós e voltarmos a ser humano, que nós estávamos voltados para o ter humano. Ter coisas, pessoas, situações, isso não garante uma estrutura espiritual, emocional dentro de nós. E sim como eu lido com isso. Porque é muito importante o que eu tenho, o que eu faço, o que eu estou, porque é a forma como eu me manifesto enquanto persona, enquanto personalidade. Eu estou no mundo, então eu devo viver em sintonia com aquilo que o mundo me oferece, mas com essa visão proativa, de coragem, de confiança. Então, nesse momento do coronavírus, veja, que está alcançando desde o barraquinho até o príncipe, né, da Inglaterra. Então, nós estamos vendo que a nossa vulnerabilidade,
Então, onde você vai buscar essa segurança? Dentro de você. Trabalhando isso, busca uma ajuda profissional. Então, é fundamental você buscar um tratamento com um especialista. E a opção mais eficiente é essa, pois estaremos nos equipando para ir direto à causa dos nossos sentimentos e sensações. Porque muito daquilo que nós sentimos, nós às vezes não conseguimos identificar o que nós fizemos ou deixamos de fazer que estamos sentindo isso. Então, como trabalhar isso? Você já se perguntou o que você se fala que desencadeia esse medo em você? Isso é muito importante. Que tipo de pensamento que eu tenho, que eu utilizo, que me desencadeia esse medo? Ou que imagem, que história vem na minha mente, ligada ao meu passado, que desencadeia esse medo, essa fobia? O autoconhecimento é muito importante. E agora eu vou começar a refletir. O que eu posso fazer para me ajudar? Teve alguma vez que você passou por uma situação semelhante a essa que está desencadeando esse medo em você e que você agiu com coragem, com confiança, proativamente? Tem. Se você for buscar na sua história, você vai perceber que teve alguns momentos e algumas situações que você agiu proativamente. Então, grave em você. Busque recordá-las com carinho. Porque com isso você vai identificar o que você fez, que estrutura você utilizou, para que você manifestasse essa proatividade, essa coragem, essa confiança. E quanto mais você vai identificando com essas situações positivas e proativas da sua vida, mais você vai ressignificando aquelas situações limitantes. Por quê? O nosso psiquismo, o nosso cérebro, ele trabalha por associação. Uma coisa que acontece, eu associo com a outra. Por comparação. Eu vejo algo, eu já comparo logo. Está acontecendo, vai acontecer comigo. E eu faço também uma generalização. Aquilo que aconteceu lá atrás, eu perpetuo até hoje. Você já ouviu alguém falar assim, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei? Olha lá. E você já conquistou, você já está numa outra estrutura, mas eu estou preso ao passado. Então eu perpetuo isso. E esqueço que de repente eu vou conduzir a vida dos meus filhos no meu plano de voo, não deles. Não quero que eles passem o que eu passei. Olha o medo. O medo de passar fome, o medo de passar dificuldade, o medo da orfandade. Quantos de nós ficamos órfãos em tenra idade? O que não é o caso dos nossos filhos. Quantos de nós, inclusive, tínhamos dificuldades até para se alimentar, para estudar, ou para onde morar? Não é o nosso caso, não é o caso dos nossos filhos. Então esse medo ele perpetua. E o outro é da eliminação. Então aquilo que eu acredito e que vem comprovar o contrário, eu rejeito. Então, porque eu quero confirmar aquela crença. Quantas vezes seu filho já falou assim, pai, o senhor já contou isso, mãe, o senhor já contou isso, mãe, de novo, principalmente quem tem filho adolescente. Por quê? Aquilo é algo que está nos incomodando e a gente não se dá conta. E muitas vezes a gente fica preso numa situação remota. Então é muito importante você observar diante das situações, valorize-as. Não no sentido de se fazer de vítima, de coitadinho, de incapaz. Porque o dono do universo não criou ninguém incapaz nem coitadinho. Agora, existe uma lei do universo que se chama lei de permissão. Sou eu quem me permito desfrutar de uma vida melhor ou não. Então é muito importante que você acesse essa lei. Te permita sentir que você merece um carinho maior, um cuidado de um profissional. E você perguntar, olha, no momento em que você agiu proativamente, você estava alegre, feliz, com coragem, o que você te falou? O que você fez para você estar tão bem dessa forma? Então isso é muito importante. E anote aí 3 perguntas que elas vão nos acompanhar e são perguntas fundamentais para você te ajudar. Primeiro é por que estou nessa situação? Essa pergunta é fundamental. Porque quem foi que lhe colocou nessa situação? Eu mesmo. Porque somente eu posso fazer as minhas escolhas. Agora, eu as fiz muitas vezes permeado por crença limitadora, por ignorância. Eu não tinha a percepção que eu tenho hoje.
Então, por que eu estou nessa situação? A segunda pergunta, que é fundamental de nos ajudar, porque o próprio erro mostra o caminho do acerto, desde que eu analise, que eu reflita. Então, eu vou me perguntar, o que essa situação quer me dizer? O que ela quer me convidar a eu me trabalhar enquanto diamante da divindade? O que ela está me convidando a trabalhar? Que virtude eu estou sendo convidada a trabalhar neste momento para superar este medo, essa insegurança? Então veja, a terceira pergunta, o que eu posso fazer agora? Porque é importante você buscar verificar qual foi o caminho mental que você utilizou como um padrão que desencadeia em você esse medo, essa fobia. E vou analisar para desenvolver um outro padrão proativo e pôr no lugar. Às vezes nós perguntamos, qual que é a melhor forma de você estar superando uma ideia ruim? A pessoa fala logo, uma ideia boa, ok? Esse é o desafio. Agora, qual é a ideia boa? Aquela que pode me ajudar, esse é resultado. Olha, aquela que pode me despertar a coragem, esse é resultado. Então eu vou analisar a ideia ruim, então eu vou analisar a estrutura de pensamentos que eu utilizei que está me levando a um resultado que deixa a desejar. Para que eu possa agora desenvolver um outro comportamento e colocar no lugar. Então é muito importante que você, de repente, olha, você anote o que você pensou. Depois busca, teve algum momento em que eu agi positivamente? Teve. O que eu pensei? E agora eu vou começar a substituir. Não tem aquele pensamento, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? A nossa mente, ela recebe, ela aprende, ela absorve por repetição. Então agora eu repetia negativamente, agora eu vou repetir de forma positiva. Muito bem, estamos vendo aqui que muita gente quer realmente que nós passemos a técnica passada da live passada. A live passada nós trabalhamos a ansiedade, como trabalhar a energia da ansiedade, conectando com a serenidade. Porque para cada movimento nosso não proativo, não é? Cada movimento nosso negativo, nós temos um movimento positivo, uma virtude, para que a gente possa colocar no lugar. E você é virtude, você não é ansioso, você é sereno. Essencialmente, nós somos serenos, porque às vezes nós perguntamos, você age o tempo todo com ansiedade? Você vai ver que não, tem momentos que não. Então, dependendo da situação, você conecta com essa sua ansiedade. Então, é muito importante que você busque trabalhar com você o padrão positivo. Então, no caso da ansiedade, anote aí, nós vamos agora encerrar nossa live dando as duas técnicas para trabalhar a ansiedade, ok? E desenvolvendo a serenidade. Então, anote aí. E essa técnica, ela serve para o medo, ela serve para todos os sintomas que nós, ou todas as síndromes que nós trazemos conosco, tá bem? E vamos ensinar uma outra também a respeito do medo. Então, vai aqui da ansiedade. Então, veja, primeiro, você anote aí, um estado. Veja, o que é a palavra estado? Inclusive, é uma técnica que foi adaptada pela equipe do Plenitude Humana, tá? Utilizando as técnicas da neurolinguística com a psicologia. É uma técnica que nós chamamos psiconeurológica. Por que ela é psiconeurológica? Porque ela atua na sua estrutura de pensamento, ressignificando, nos ajudando a uma mudança de padrão. E ao mesmo tempo, mesmo que você não queira, essa estrutura ela vai atuar neuroquimicamente. Então ela é psiconeurológica porque ela vai mudar os seus padrões mentais e vai mudar também as enzimas, o seu metabolismo através de padrões positivos. Então vamos lá, um estado, o que é um estado? O cérebro ele perpetua, não é verdade? Então o estado é um momento, é como se você estivesse falando assim para o seu cérebro, calma, isso é um momento, um estado de ansiedade está tentando tomar conta de mim. Um estado de ansiedade está tentando tomar conta de mim, anota aí. Mas eu sou muito mais do que esse estado. Veja a diferença. Eu vou trocar a palavra só para a gente ver como que muda. Um estado de ansiedade está tomando conta de mim.
Quem está no comando? A ansiedade. Veja como que uma palavra muda tudo. E é isso que a neurolinguística demonstra. As palavras, os pensamentos, ele nos leva a uma mudança de padrão mental, que gera os nossos comportamentos. Agora olha a diferença. Um estado de ansiedade está tentando, quem está no comando? Eu, tomar conta de mim. Mas eu sou muito mais que esse estado. Agora é importante que você reafirme. Então, ó, um estado de ansiedade está tentando tomar conta de mim, mas eu sou muito mais que esse estado. Eu sou sereno. Eu sou tranquilo. Aí eu vou fazer um reforço agora. Eu amo a vida, eu amo a mim mesmo, a vida é bela e eu sou luz. Só de você fazer este padrão, ele funciona também como um mantra. O que é um mantra? É aquilo que você repete e você vai estar esvaziando a sua mente de pensamentos limitantes e criando um estado para o aqui e agora, saindo do padrão da pós-ocupação e da pré-ocupação, ficando no aqui e agora. Repetindo a técnica toda. Um estado de ansiedade está tentando tomar conta de mim. Mas eu sou muito mais que esse estado. Eu sou tranquilidade. Eu amo a vida é bela e eu sou luz. Essa técnica ela vale também para o medo. Ó. Um estado de medo está tentando tomar conta de mim, mas eu sou muito mais que esse estado. Eu sou corajoso, corajosa. Eu amo a vida é bela e eu sou luz. Você vai repetir isso no trânsito, quando surgir qualquer sintoma. O que acontece? Há uma mudança de padrão mental. Lembra do que nós colocamos? A nossa tendência é perpetuar, nós ficarmos na monoideia. Quando você entra com esse exercício, você sai da monoideia, você sai daquela visão limitante para uma visão global, para uma ação focal. Ok? A segunda técnica, e vai estar gravado aí na live depois, você manda o link, tá bem? A segunda técnica em relação à questão do medo. Ok, vamos entender primeiro para que nós possamos compreendê-la, tá? Primeiro, o medo, ele é um sentimento? É. Ele é um estado de energia? É. Ok, quem criou esse medo em você? Ah, meu pai, minha mãe? Não. Foi o trovão, a chuva? Também não. Fui eu. Eu criei esse medo em mim. Portanto, se eu quem criei, quem que é o dono dele? Eu. Então eu posso mudá-lo. E qual que é a intenção positiva do medo? Como nós vimos no começo da nossa live. A intenção do medo é nos proteger. Na neurolinguística tem um postulado que diz assim: toda ação tem uma intenção positiva para quem pratica a ação. A intenção é positiva, a direção ela é inadequada. Qual que é a intenção do medo? Te proteger. Só que a direção é inadequada, porque é uma pseudoproteção. O que vai te proteger é a coragem, a confiança. Então, se o medo é uma energia, e fui eu quem o desenvolvi, é importante que eu me sinta e que eu desfrute dessa competência que eu tenho sobre mim mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora exercer este padrão sobre ele. Então, se o medo é uma energia, eu vou agora fazer um diálogo comigo mesmo. Lembra dos 3 medos inadequados? Então, nesse momento, eu vou me aproximar mais de mim. Eu vou ter essa certeza do quanto eu posso estar mudando e me ajudando diante desses medos inadequados. O medo do nada, o medo de si mesmo e o medo de punição. Então, por exemplo, eu vou identificar qual que é o medo e eu vou dizer, olha, agora vai a técnica. Meu medo, porque é meu, fui eu quem desenvolvi. Você é uma energia. Fui eu quem lhe criei, fui eu quem lhe desenvolvi. Eu te acolho com carinho. Olha aí o desenvolvimento do auto-amor, da autoaceitação, do auto-respeito. Eu te acolho com carinho. Está tudo bem. Porque qual que é o padrão do medo? Que nada está bem. Está tudo bem. E eu te acolho com carinho e te envolvo na minha energia da... Qual que é o contrário do medo? Da coragem.
Então, repetindo a técnica. Meu medo, você é uma energia, fui eu quem te criei. A sua intenção é me proteger, está tudo bem. Eu te acolho com carinho e te envolvo na minha energia da coragem, da confiança. Então, também essa técnica, ela é muito simples. E o que é a simplicidade? Dentro da visão da psicologia transpessoal, é a complexidade que se resolveu. As coisas, a vida, ela é muito simples. Você tem resultado da sua vida o que você te dá. Você é herdeiro de você mesmo. Somente você pode ser o seu maior amigo, como também você vai momentaneamente estar se portando como o seu grande inimigo. Então tudo depende de você, as coisas são muito simples. As pessoas mais bem resolvidas são simples por excelência. Na história da humanidade, conheceu muitos vultos, muitos desses gênios tutelares que agiram com simplicidade, com serenidade, com confiança, porque acreditaram em si. Então, um dos grandes causas do medo é eu não acreditar em mim, não saber quem eu sou, primeiro para mim mesmo. E quem eu não sou, por exemplo, medo também é sem saber quem eu sou nas minhas relações. Na relação com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos, nos nossos diversos papéis. Então é muito importante essa autoconsciência. Então, meu medo, você é uma energia, fui eu quem lhe desenvolvi, eu lhe acolho com carinho e te envolvo na minha energia amorosa da coragem, da confiança. Só isso. É uma técnica excelente de mudança de padrão mental. Agora, é uma técnica que não vale nada se você não fizer. Você pode ter a melhor técnica, se eu não a utilizo. Então é importante que a gente faça treino. Tudo bem?